A deputada Gardênia Castelo, inscrita. 30 minutos, excelência, com direito à parte. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ocupo este grande expediente no dia de hoje para fazer uma saudação especial a todas as mulheres do Maranhão e do Brasil pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, próxima sexta-feira. E me dirijo a todas as mulheres que estão lutando para fazer a diferença, seja na educação, na saúde, nos serviços informais, nos esportes, na zona rural, nos sindicatos, nos ministérios, no parlamento brasileiro, seja, enfim, no dia a dia dos seus lares, como mães, esposas, companheiras ou simplesmente donas de casa. Desejo a todas um dia internacional repleto de muita paz, sucesso e esperança em dias melhores. E começo esta minha fala, senhor presidente, pedindo que Vossa Excelência e que as ilustres deputadas e deputados da Casa acatem o projeto de lei que apresentei ontem, que tem por objetivo criar uma cota mínima de 30% das vagas nos quadros funcionais das empresas privadas que atuam no estado do Maranhão. Cota esta, claro, destinada às mulheres. Elegi especificamente as empresas privadas no nosso projeto, porque no âmbito das empresas públicas, o acesso a seus quadros já de algum tempo depende do concurso público, deputada Francisca Primo, e, portanto, da capacitação individual de cada um. E, neste caso, as mulheres já conseguiram equilibrar o jogo em relação aos homens. Digo isso porque, folheando uma pesquisa mensal de emprego, recentemente divulgada pelo IBGE, observei que, no ano de 2003, as mulheres representavam 53% do total da força de trabalho no setor público, contra 47% dos homens. 6 anos depois, já em 2009, a participação feminina subiu para 54,5%, contra 45,5% dos homens, reafirmando a máxima de que, quando o acesso aos postos de trabalho se baseia no critério de conhecimento ou capacitação de cada um, a mulher parte na frente, porque ao longo dos anos vem se preparando mais e melhor, mesmo com as dificuldades existentes no seu dia a dia e que todos nós conhecemos muito bem. O problema nessa distribuição percentual é que, embora as mulheres estejam se preparando mais, porque inclusive hoje já são uma maioria nas universidades brasileiras, são os homens que ocupam a maior parte dos postos de comando e que também percebem os maiores salários, mesmo quando ambos desenvolvem tarefas similares. E esse mesmo critério de valorização maior dos homens, tanto na questão dos salários quanto no comando dos postos de trabalho, ocorre também nas empresas privadas brasileiras, a partir de critérios meramente insípidos e preconceituosos, já que, do ponto de vista da capacitação de gêneros, não existem argumentos lógicos nem científicos que sustentem tão decantada superioridade masculina. Em suma, uma coisa é o acesso, outra coisa é a ascensão. Essa mesma pesquisa do IBGE revela que a maior parte das brasileiras ainda trabalha em empregos com baixos salários na economia informal.
17% das trabalhadoras em tempo integral são funcionárias domésticas. Além disso, há uma diferença de 38,5% entre a remuneração de homens e de mulheres. 38%. Enquanto as responsabilidades familiares ainda recaem majoritariamente sobre as brasileiras, situação que muitas vezes dificulta a permanência delas no mercado de trabalho. Nosso projeto, no primeiro instante, senhor presidente, não cuida ainda desse tema, ou seja, não cuida da isonomia salarial no mercado de trabalho, nem da distribuição mais justa dos postos de comando aqui no estado do Maranhão. Nesse primeiro momento, estamos apenas pretendendo criar uma espécie de reserva mínima de vagas no âmbito das empresas privadas, buscando reduzir essas defasagens de mercado francamente prejudiciais às mulheres. Essa questão da isonomia salarial ainda está sendo discutida no Congresso Nacional, através de 2 projetos de lei que ali tramitam em fase terminativa e que criam mecanismos para prevenir, coibir e punir a discriminação contra a mulher, estabelecendo medidas de proteção e garantias de igual oportunidade de acesso e de permanência no mercado de trabalho. Tratam também esses projetos que tramitam no Congresso dos conceitos e da competência do Estado e da sociedade para promover ações afirmativas e determinam o dever do Estado para fomentar ações educativas destinadas a estimular o uso compartilhado das responsabilidades familiares. Enfim, esses projetos, que são o projeto de lei da Câmara 130/2011, de autoria do deputado Marçal Filho, do Mato Grosso, e o projeto de lei do Senado 136/2011, a ele é pensado de autoria do senador Inácio Arruda, do Ceará, fixam multa pelo descumprimento, no parágrafo 3º, inciso 3 do artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Este artigo veda considerar o sexo, a idade, a cor ou a situação familiar como variáveis determinantes para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Voltando ao Dia Internacional da Mulher, senhor presidente, entendo que não devemos perder de vista que essa data é apenas um simbolismo, deputada Elisiane, que serve para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, através dos tempos, chamando a sociedade para refletir sobre o preconceito, sobre a discriminação e sobre a violência que muitas ainda estão submetidas no Brasil afora. Esse estado de coisa representa uma anomalia, já que no Estado democrático de direito, como é o caso do nosso país, a efetiva igualdade entre homens e mulheres é estratégica na luta contra todas as formas de discriminação e na defesa da dignidade da pessoa humana. Na defesa da dignidade da pessoa humana. E olhe que essa subordinação feminina ainda ocorre mesmo a despeito de todo o esforço que vem sendo desenvolvido para reduzir as disparidades dentro do país, como é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, da instalação e modernização de unidades do Disque Denúncia, da atuação das promotorias públicas, da majoritária participação da mulher nas universidades brasileiras e da implantação das delegacias especializadas. Embora, aqui no Maranhão, as chamadas delegacias da mulher só cubram 10% do nosso estado. E assim mesmo com instalações precárias, como já alertamos várias vezes aqui desta mesma tribuna. Nada obstante, essas nuvens escuras que sombreiam o cotidiano da mulher brasileira, sou otimista em relação às ações que visam minimizar a questão da violência. E torço para dar certo a esses movimentos sociais que lutam pela igualdade dos gêneros, como é o caso, por exemplo, desses 2 projetos de lei, aos quais nos referimos e que tramitam lá no Congresso Nacional. E não comungo, senhor presidente,
com aqueles ou com aquelas que acham que nada temos a comemorar neste próximo dia 8 de março. Em razão dessa violência estúpida contra a mulher, que insiste em não cair, ou em razão, por exemplo, desse papel secundário que ela desempenha no mercado de trabalho. Nós temos, sim, o que comemorar no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, porque o século XX foi muito pródigo em conquistas femininas e foi protagonista da quebra de diversos tabus, preconceitos e paradigmas, permitindo que ela se mostrasse ao mundo de uma forma muito objetiva, claro, sem perder a ternura, sendo capaz, sim, de desenvolver toda e qualquer tarefa que o homem desenvolve, e vem provando isso a cada dia, nos mais diversos setores da vida social, econômica, política e cultural do Brasil e do mundo. O que falta mesmo aqui por essas bandas, deputado Carlinhos Amorim, é a ruptura daqueles preconceitos mais mesquinhos que estão, de fato, atrapalhando o sobrepasso da mulher. A exemplo da desigualdade no mundo do trabalho, da participação secundária nos espaços de poder e decisão, da dificuldade de acesso à educação e acesso à saúde, e a dificuldade no combate a todas as formas de violência. Mas isso só se tornará possível através de ações ainda mais afirmativas por parte dela própria e por parte dos nossos governos, em cima da selvageria que se pratica contra a mulher e que nós não cansamos de denunciar, bem como através de políticas públicas consistentes e duradouras. Concluindo, senhor presidente, eu queria dizer que a mulher não luta por favores, luta por direitos, e queria respaldar essa afirmação num só exemplo, a Lei Maria da Penha, bandeira que a gente não se cansa de hastear para que alcance, de fato, a eficácia que todos desejamos. E eu recordo que já disse isso aqui nesta tribuna. É preciso o compromisso efetivo do Estado na garantia dos recursos orçamentários para a implementação da legislação e de acesso aos serviços de promoção da autonomia das mulheres. A cidadania das mulheres somente avança na medida em que elas também participam da construção das políticas que lhes são dirigidas. Eu queria fazer minhas as palavras das coordenadoras de uma ONG nacional que luta... Eu queria só me inscrever quando Vossa Excelência pudesse me disponibilizar uma parte. Pois não, deputada. Deputada Gardênio, eu queria lhe cumprimentar pelo seu discurso extremamente oportuno. Amanhã esta casa faz uma sessão especial, não é? Pelo Dia Internacional da Mulher. E nós temos, assim, deputada Gardênio, vários problemas que nós precisamos superar. A participação na política brasileira, nós somos aí um percentual de 10%, não é? Já avançamos alguma coisa. Desde o governo Sarney até o governo Dilma, tivemos algum avanço, não é? Inclusive com a participação em ministérios, e com a eleição da presidente Dilma também houve um aumento, mas muito tímido ainda, muito aquém daquilo que efetivamente deveria ser. Tivemos também um aumento, deputada Gardênio, que é importante destacar, das mulheres no mercado de trabalho, mas não tivemos nenhum avanço nas mulheres chefiando empresas, em cargos de chefia na empresa, ou seja, a mulher ainda está numa situação realmente diminuída da posição realmente que deveria estar, né? E um dos problemas muito sérios, deputado, é a violência, não é? Vossa Excelência fez um bonito discurso no ano passado, onde Vossa Excelência fez assim, um destaque pontual dos problemas de violência no Maranhão. São 14 delegacias, não é? Para apenas 2 varas especializadas, a quantidade de promotores também é extremamente reduzida. Então, esse é um problema realmente muito sério. E me preocupa muito, deputada Gardênio, me incomoda muito, que parece que não há uma sensibilidade à altura para isso, não é? Aqui mesmo nesta casa, quinta-feira nós temos homenagem, ou melhor, dia 8, e amanhã nós teremos uma homenagem que esta casa fará, não é? Mas me preocupa que, às vezes, as coisas ficam muito no âmbito do discurso. Nós criamos uma CPI nesta casa, apenas o bloco da oposição fez a indicação de seus membros, né, e o bloco de Vossa Excelência, que indicou Vossa Excelência, e a deputada Valéria. Os demais blocos, até agora, não fizeram a indicação. E eu fico me questionando por que não fizeram.
E não haveria nada mais importante e emblemático desta casa fazer as mulheres e homenagear as mulheres do Maranhão do que minimamente indicando os membros do bloco para compor essa comissão. Que não é uma comissão, deputado, uma CPI criada de uma forma aleatória. Nós temos hoje no Congresso Nacional uma CPMI, que é conduzida pela deputada Rita Camatta, que faz um trabalho fenomenal no Brasil, no cumprimento da Lei Maria da Penha. Eu fui várias vezes em Brasília, pedi a vinda da CPI para o Maranhão, a agenda é altamente apertada, e a CPMI não veio ainda, mas estará vindo ao Estado. E aí, portanto, criamos, junto com a delegacia, nós fizemos audiência nesta casa, com a delegacia, com a promotoria, com o juizado, doutor Nelson Rey, que faz um trabalho muito aprofundado, inclusive com a ressocialização do homem agressor. Então, não foi um trabalho feito por uma mão, foi uma junção de forças e uma resposta a um pleito da sociedade. A própria população se uniu para fazer essa solicitação, sem falar dos movimentos sociais, da rede, não é, da mulher, que aqui em São Luís é muito bem aí trabalhado e conduzido pela doutora Sandra, né, que Vossa Excelência conhece, a doutora Sandra Torres, que fazia parte da coordenadoria do município. Então, ela é uma das maiores militantes das causas femininas. Amanhã nós temos aqui a a professora Luz Leitão, ex-secretária da Mulher do governo, doutor Jackson, todas elas dedicadas e esperando uma resposta desta casa. E até o presente momento a gente não tem essa formação. Então, eu queria deixar aqui a minha indignação, a minha inquietação e o meu questionamento. E eu, na verdade, não quero imaginar que seja falta de interesse, que seja preconceito, sabe? Eu prefiro imaginar que é falta de tempo dos colegas de reunir os seus blocos para fazer a indicação de seus membros. E espero, sinceramente, que os blocos possam se reunir ainda este mês de março, para que nós venhamos aí fazer a instalação dessa CPI aqui nesta casa e iniciar os trabalhos, inclusive, deputada, indo lá, mais uma vez, lá na região do sul do Maranhão, Porto Franco, né, onde nós tivemos o caso da Tamires, que foi morta no Dia da Mulher, dentro de uma delegacia. Sem falar de tantos outros casos aí de barbaridade, né? Fomos lá 2 vezes, inclusive, né? Vossa Excelência fez um relatório muito bem embasado, mas que Vossa Excelência sabe que a gente aqui acaba tendo muita limitação. A CPI, ela tem um poder muito mais forte, não é? Para convocar, para chamar, não é? E, portanto, aí fazer as oitivas, não é? E exigir do poder público uma resposta de uma forma mais imediata. Portanto, eu quero lhe parabenizar, porque desde que eu lhe conheço como parlamentar nesta casa, apesar de nossas divergências em alguns pontos, mas Vossa Excelência sempre tem levantado com muita veracidade, com muita autenticidade, na verdade, a luta e a busca pela valorização da mulher e pelo combate à violência contra a mulher, fazendo isso em todos os anos nesse período da mulher, usando o grande expediente para fazer um debate realmente aprofundado, naturalmente, nos demais meses do ano. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputada Elisiane. Deputada, conceda uma parte, assim que é oportuno. Só um minuto. As suas palavras, a nossa fala, e queria lhe dizer que realmente é lamentável que essa CPMI não pudesse ainda ser instalada. Eu acho que nós temos que recorrer ao regimento da casa, e já que os blocos não indicaram os representantes, eu acho que a mesa pode fazer, indicar os representantes para compor. Acredito eu, senhor presidente. Mas, deputado Hélio, pois não. Antecipo meus agradecimentos pela parte, deputada. E muito oportuno a sua fala nesse grande expediente com o que diz respeito à valorização da mulher. Obviamente que nós não vivemos sem as mulheres. As mulheres são responsáveis por tudo. E demorou muito até para que elas entrassem em uma verdadeira reconhecimento, verdadeiro reconhecimento por nós todos, pela sociedade brasileira. E muitas mulheres têm se destacado, e isso influencia também para que a sociedade entenda que a mulher realmente é indispensável às nossas vidas. E algumas que têm se destacado, se não vejamos,
Nós temos a presidente da República, Dilma Rousseff, que tem governado esse país com a legalidade que a própria Constituição lhe garante e com a sensibilidade de uma mulher ver as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Mais à frente, a nossa governadora Rosiana Sarney, também governadora por vários mandatos, tá certo? E outras mulheres que vêm se destacando no cenário nacional. Então, nós temos que fazer aqui a nossa parte como nós estamos fazendo. Eu queria, através do seu à parte, me desculpar com a nossa colega Lisiane Gama por não termos ainda indicado o membro desta CPI. Em virtude de alguns colegas estar fora, então nós temos que reunir com eles para saber, esse nosso bloco é democrático, ele tem que consultar todos, fazer uma reunião. Mas se até a outra semana não tiver essa reunião já para decidirmos quem vai fazer parte, quem tem interesse, que todos nós temos, mas só pode ser 1 ou 2 para participar, eu já estarei à disposição para assinar essa CPI como vice-líder do bloco. E por isso nós ainda não indicamos, porque tem que reunir os componentes, os membros de todo o bloco, para saber quem que nós vamos indicar. E não é uma coisa comum, é uma coisa bastante responsável, e quem assumir, quem aceitar e fazer parte da CPI tem que ter uma desenvoltura do que a CPI requer e o que a CPI vai exigir para que nós possamos dar transparência a todo esse desmando, esse desrespeito, essa violência contra a mulher que nós não aceitamos de maneira nenhuma. Por isso eu até aproveito para parabenizar a nossa deputada Elisiane Gama por ter a iniciativa de fazer essa CPI. E nós, o nosso bloco, fale como vice-líder e fala o nome do bloco. O Pinto não está aqui, mas tem essa liberdade, que é até a autoridade que ele já me deu, que nós vamos indicar na próxima semana o membro que vai compor a CPI. Portanto, meus parabéns a você e a todas as mulheres do nosso Brasil inteiro, e que, mais uma vez, o meu profundo sentimento por todas vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Hélio. Incorporo as suas palavras ao nosso discurso. Realmente, lamentável, hoje mesmo, no jornal, pela manhã, deputada Elisiane, tem uma matéria de um levantamento feito pelo doutor Nelson Rego, que é da promotoria da família, e mostra que 67% das agressões a mulheres são agressões feitas em casa. Quer dizer, isto é inacreditável. E a maior parte por ex-companheiros, maridos, quer dizer, isto não é inadmissível nos dias de hoje. Então, de fato, nós temos que nos posicionarmos e tomar algumas providências mais, eu diria, mais enérgicas, cobrar mais da sociedade como um todo, inclusive desta casa. Deputada Gardem, Vossa Excelência já me deu uma parte, mas Vossa Excelência me dá só 30 segundos para fazer um comentário que Vossa Excelência fala. A Lei Maria da Penha, deputada, há inclusive hoje um debate nacional sobre isso, porque a Lei Maria da Penha ela é aplicada dentro desse ambiente familiar, tanto que a vara é vara especializada de violência doméstica, porque ela é aplicada nesse ambiente de um empoderamento, quer dizer, o homem que tem poder sobre a mulher e, por conta dessa relação de poder, ele acaba subvertendo, ele acaba maltratando e violentando, não é? E aí, portanto, a aplicação da Lei Maria da Penha, a violência que acontece na rua, essa violência comum, que às vezes um homem agride a mulher, ela já não passaria pela Lei Maria da Penha, mas sim dentro da especificidade do Código Penal. E aí, portanto, até a violência, inclusive no caso também de homicídio, sairia do âmbito da Lei Maria da Penha. Mas o que na verdade, a gente trata na CPI? E aí a gente, muito bem orientado aqui pelo consultor desta casa, Lula, que para mim é um dos grandes consultores que esta casa tem, ao lado de outros também aqui, desta casa, exatamente nós fizemos uma ampliação um pouco desse leque. A CPI ela não vai apenas lidar no âmbito da Lei Maria da Penha. A CPI ela vai lidar no âmbito da violência contra a mulher. Essa violência que acontece na rua, o homicídio,
que não é enquadrado na vara especializada. Então, na verdade, nós vamos ter uma atuação muito mais ampla. Muito embora, você fala aí, 67% é dentro de casa, mas eu tenho aí 23%, é isso? É 33%, 33%. né? Desculpa aí minha matemática que deu um problema, 33%, que na verdade não é da Lei Maria da Penha, ou seja, que não é dentro do ambiente doméstico, que a CPI vem exatamente para completar. Daí a importância da CPI nesta casa. Daí a importância do combate à violência através desse instrumento aqui nesta casa. Obrigada, deputada. Eu queria fazer Deputada minhas... Gardênia. Pois não, deputada Valéria? Deputada Gardênia, eu quero parabenizá-la mais uma vez, a Vossa Excelência, pelo seu pronunciamento. Aqui, todas as vésperas, né, eu tenho acompanhado desde o início dessa legislatura, toda véspera do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Vossa Excelência vai à tribuna e nos traz um pronunciamento bastante profundo, consistente, um pronunciamento que faz avaliação, né, das questões das políticas a favor das mulheres, ou então da situação atual, da problemática atual das mulheres, que as mulheres vêm enfrentando no seu cotidiano. E eu quero, mais uma vez, lhe parabenizar, dizer parabéns, a Vossa Excelência, com certeza, tem contribuído muito com os direitos das mulheres, com as conquistas que as mulheres conquistaram e que irão conquistar, com a representação, com a representatividade que a Vossa Excelência tem aqui neste parlamento. E também como a senhora não só aponta esses problemas no seu pronunciamento, mas também a senhora faz, a Vossa Excelência traz soluções, como esse projeto de lei que a senhora protocolou ontem nesta casa, né, trazendo aqui a realidade hoje das mulheres no campo de trabalho, a necessidade, né, que elas têm da inserção dos seus direitos também ser equiparados aos dos homens. E conte com o meu apoio, como mulher, também como representante das mulheres maranhenses e também como uma aliada, para que as mulheres do nosso Maranhão possam adquirir mais direitos, né, conquistar realmente o seu espaço e principalmente o respeito de toda a sociedade brasileira, que é o principal que as mulheres estão buscando em todas as suas lutas, no meu ponto de vista também, é principalmente o respeito dos homens, dos seus companheiros, de toda a sociedade. E a senhora sempre traz, a Vossa Excelência sempre traz nos seus pronunciamentos dados estatísticos da realidade que às vezes nós realmente ficamos estimuladas, né, como mulher, como dona de casa, como mulher que ajuda hoje mais no sustento da casa, como mulher que estuda. As mulheres hoje elas estão mais bem educadas do que os homens, frequentam mais as universidades e são empreendedoras. Hoje os maiores empreendimentos, a maioria dos financiamentos do banco estão dirigidos às mulheres. O próprio Bolsa Família, que é um programa que tem um sucesso, foi criado pelo presidente, no caso ainda, o nosso presidente do PSDB, José Henrique Cardoso, se não me engano, e agora o presidente Lula e Dilma deu continuidade, está ampliando, ele vem em nome das mulheres. O cartão Bolsa Família vem em nome das mulheres. Isso só reafirmando o compromisso que as mulheres têm, né, com a sua família, com a sociedade, com a aplicação séria dos recursos, ali com a administração do seu lar. Enfim, a mulher precisa realmente, além de tudo, de garantir os seus direitos, de sedimentar suas conquistas, porque nada foi dado à mulher de graça, mas sim através das suas lutas, das suas conquistas. Precisa mesmo ter respeito, todos respeitarem e abrir os espaços que as mulheres precisam no campo de trabalho em toda a nossa sociedade. Obrigada, deputada. Deputada, agradeço o seu valoroso à parte. Deputada, me concede uma parte? E peço Deputada que seja Valéria, incorporado a nossa Deputada fala. Gardênia, a senhora me permite, Cleide? Deputada Cleide, deputada Francisca Primo e depois deputado Neto Evangelista. Deputada Cleide, por favor. Realmente, eu parabenizo Vossa Excelência trazer esse tema. Ainda bem que o deputado Neto Evangelista se inscreveu, mas me chamou a atenção que apenas um deputado do sexo masculino fez uma parte, que foi o deputado Hélio. Então, parece que
essa atenção que nós merecemos não é tão grande como a gente gostaria que fosse. Mas, de qualquer maneira, pelo menos um do sexo masculino foi o deputado Hélio, e agora o deputado Neto vai fazer. Mas eu fui perguntada hoje, por uma jornalista da Jornal Imparcial, como é que eu via o papel da mulher na política. Eu quero me referir aqui ao papel, o que eu acho da política. Eu acho que nós ainda, deputada Gardênia, somos poucos em número, mas somos as que ocupam cargos, são fortes, são trabalhadoras, são assíduas, são responsáveis, são competentes, e nós sabemos o que pretendemos. Isso é muito importante. Só precisa que haja um movimento nacional para que mais mulheres participem, mais mulheres se qualifiquem, porque não é só se candidatar, tem que se capacitar, tem que se qualificar, tem que se unir a grupos sérios, mas eu fico muito feliz em ver as mulheres que ocupam cargo no nosso Brasil são realmente competentes. Muito obrigada. Obrigada, deputada Cleide. Peço que sua parte seja incorporada ao nosso discurso. Deputada Francisca Primo. Deputada Gardênia, eu queria parabenizar pela sua fala e dizer que o papel da mulher hoje é muito importante, mas que muitas vezes a mulher ainda está sendo desrespeitada como mulher. A partir de grandes avanços que a gente já teve, mas precisamos sempre estar unida para avançarmos muito mais, porque o governo está dando as condições. Criou o Conselho da Mulher, tem uma Secretaria da Mulher, mas nós precisamos estar unidas e lutando pelos direitos das mulheres. Eu acho que esse é o momento de refletir se é só isso que nós queremos ou nós queremos muito mais. A violência ainda está muito grande contra as mulheres. A revista desta semana, da Isto É, trouxe uma reportagem sobre a violência, fazendo uns comparativos. Então, isso é muito gritante ainda no nosso país, inclusive no nosso Maranhão também. Deputada, então, eu queria parabenizar pela sua fala. Eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço. Presidente, eu peço um pouquinho mais de tempo. Deputado Neto, peço que o senhor seja breve no seu parte para que eu possa concluir aqui a nossa fala. Deputada Gardênia, obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede. Vossa Excelência que já, ao longo de seu mandato, Vossa Excelência tem tido essa postura em defesa da mulher. Nosso bloco foi o primeiro a indicar o membro para a CPI contra a violência às mulheres nesta casa, cuja qual Vossa Excelência faz parte como titular, e a deputada Valéria Macedo faz parte como suplente. E, por esse histórico que Vossa Excelência tem de defesa pela mulher, é o mérito para que Vossa Excelência possa participar dessa comissão junto à deputada Elisiane Gama e as outras deputadas que irão fazer parte. As mulheres, deputada Gardênia, o espaço nós não podemos mais discutir. A mulher já conquistou o seu espaço no mundo profissional, no mundo inteiro. Agora, é bem verdade que sem vocês, mulheres, nós homens não existiríamos. Existe uma paródiazinha que diz que a mulher foi feita de uma costela de Adão. E se tivesse sido feito do filé, nós não viveríamos sem vocês, deputada Elisiane. Então, a importância da mulher hoje na sociedade, sem dúvida nenhuma, ela tem que buscar algo que ainda falta perante muitos homens, que é o respeito à mulher. Homens não, monstros, que ainda dentro de suas casas, ainda tratam com violência a mulher, ainda tratam muitas mulheres ainda como suas escravas. E isso é algo que esta CPI vai ter um papel fundamental, inclusive aqui no estado do Maranhão, para disseminar essa ideia, fazer com que as mulheres possam chegar mais às delegacias, para fazer mais, já aumentou muito o número das queixas, mas que possam aumentar mais ainda, que ainda falta muita mulher que é violentada dentro de casa e que não faz a queixa por conta de medo, de constrangimento do seu marido. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, parabenizar todas as mulheres, em nome dessas mulheres, dessas belas mulheres que compõem a nossa Casa Legislativa, a deputada Gardênia, a deputada Elisiane, a deputada Francisca Primo, a deputada Valéria, a deputada Cleide Coutinho, a deputada Elisiane, a deputada Vianney Bringel. E como eu brinco aqui com elas, são minhas flores. E um dia eu cheguei aqui para a deputada Cleide, a deputada Vianney, e falei,
minhas flores, como vocês disseram, só se for flor murcha. Eu falei, não são murchas. Vocês são as flores perfeitas, que vocês são as pessoas que abrilhantam o nosso parlamento com a sensibilidade feminina que vocês têm. Parabéns. Obrigada, deputado Neto. Bom, finalizando aqui, eu queria fazer minhas as palavras dos coordenadores de uma ONG nacional que luta pela cidadania da mulher brasileira, chamado Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Se a violência contra a mulher não é o mundo que queremos, a sociedade não pode mais aceitar, permitir e reconstruir uma cultura de dominação baseada na opressão, na mercantilização, na erotização e na utilização do seu corpo como moeda de troca política, de consumo de poder e de violência. É preciso, então, senhoras e senhores deputados, a gente reagir e tomar coragem para romper o ciclo da violência contra a mulher e contra a cultura machista, racista, preconceituosa e patriarcal que ainda existe na grande maioria das regiões brasileiras. Temos a obrigação de lutar incansavelmente para mudar uma realidade tão injusta quanto essa. Por isso, senhor presidente, rigorosamente o Dia Internacional da Mulher deveria ser comemorado todo santo dia. Tal é a força, a determinação e a garra que ela possui na construção social, afetiva, psicológica da família, no seu dia a dia, mesmo a despeito desse grande volume de obstáculos que ela precisa ultrapassar. Muito obrigada, e hoje era o que eu tinha a dizer.